Boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Manu Marques e falo aqui de Recife, Pernambuco. E eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos, né? Para vocês compartilharem esse vídeo com alguém, né? Escrever algum tipo de comentário, dar um like aqui no vídeo. E isso tudo vai ajudar a gente a conseguir ajudar um maior número de pessoas. Ajudar como, Manu? Você pode estar se perguntando, né? A ajudá-las a fazer com que elas olhem mais para dentro delas mesmas, né? A fazer com que elas consigam evoluir enquanto pessoa, a fazer com que elas superem seus traumas, né? Superem os desafios que a vida impõe, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês para poder conseguir alcançar um maior número de inscritos aqui do YouTube. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como superar a rejeição, né? Um assunto que muitas vezes não se debate, um assunto que muitas vezes a gente não aprende em casa, né? No meu caso, eu tive a sorte de ter um pai conselheiro, amoroso, né? Que tentou, desde cedo, me fazer entender o que é rejeição, né? E o que eu poderia fazer para superar as rejeições que eu tinha e que eu iria ainda vir a ter na minha vida. Então, mas mesmo assim, mesmo com toda essa orientação, né? Quem é que vai dizer que superar rejeições, né, é fácil? Não é fácil. Então, a gente vai falar hoje sobre isso. Eu não vou terminar de falar hoje sobre como a gente pode superar a rejeição, mas aí a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Ontem eu estava assistindo um filme chamado A Última Carta de Amor, né? E nesse filme trazia um personagem que se interessava por uma garota, né? E eles dois, um belo dia, foram para casa dele e terminaram dormindo junto, né? E no dia seguinte, bem cedo, a garota terminou. Eu acho que tem alguma coisa aqui, tem na minha boca, desculpa. Voltando. E a garota terminou ficando a mula, como se diz a história, né? A garota terminou bem cedo, nem dando tchau, viu que ele tava dormindo, pegou as coisas dela e foi embora. E aí, quando ele acordou, ele estranhou, mandou uma mensagem para ela, né? E perguntando o que é que aconteceu, porque você nem se despediu de mim. E ela não respondeu. No outro dia, ele procurou saber se tinha feito alguma coisa de errado. E ela não respondeu. Ela até chegou a começar a digitar alguma coisa, né? Ele estava online, ele viu que ela tinha visto, que ela ia começar a digitar alguma coisa, mas ela terminou desistindo e não mandou resposta. Então ele sabia que ela visualizava, né? Havia visualizado as mensagens dele. E ele continuou mandando mensagem, querendo saber o que tinha acontecido. Por que que ele, né? Por que que ela tinha agido assim? Será que ele tinha feito alguma coisa de errado? Né? Ele ficava perguntando a ela, será que eu fiz alguma coisa de errado? Por que você tá me tratando desse jeito? Né? Etc e tal. E aí, passados dias, nesse lenga-lenga, né? Nessa história, dessa forma, o que aconteceu? Ele simplesmente parou de mandar mensagem, né? Ele simplesmente superou a rejeição. E o que a gente aprende com isso, né? Não necessariamente aprende com isso. A gente já sabe, mas isso só faz mostrar o que a gente sabe. Que ser rejeitado dói. Ser rejeitado dói e machuca, né? Mas a superação da rejeição é, como tudo nessa vida, um exercício diário, né?
E a forma como a gente responde a essa rejeição, a rejeição do momento, né, vai determinar se a gente tem condições de superá-la ou não e de superar esse sentimento, né? E existem algumas pessoas que levam tudo pro lado pessoal, que internalizam tudo, né? Como no caso do filme. O personagem, no primeiro momento, era esse tipo de pessoa, né? Ele levou pro lado pessoal. Ele internalizou aquele problema, ele internalizou tudo isso, né? Ele internalizou aquela rejeição, ele tomou pra ele como se o problema fosse dele e ele ficou indo atrás, mesmo não tendo resposta, né? Se o rapaz, ele não tivesse internalizado a rejeição que ele estava sofrendo, poderia ter entendido que o problema não era ele especificamente. E por que eu falo que o problema não era ele especificamente? Porque a menina não respondeu a ele, não foi por algo que ele deixou de fazer ou que ele fez. A menina não respondeu a ele simplesmente porque ela tinha tido um relacionamento anterior, né? Ela tinha tido esse relacionamento que não tinha dado certo. Ele não sabia disso, mas ela tinha tido um relacionamento muito sério. Ela tinha gostado muito de alguém, ela tinha amado uma pessoa, né? E esse relacionamento não deu certo e ela ficou meio que traumatizada. Então, o problema não era esse rapaz, né? O rapaz que internalizou, né, a rejeição. O problema era o trauma que ela tinha sofrido. Então, se ele não tivesse internalizado isso, ele teria entendido que o problema não era ele, né? Ou, pelo menos, não ter demorado tanto a entender que o problema não era ele. Óbvio, depois ele passou a entender que o problema não era ele. Mas ele passou dias tentando, insistindo, até a ficha cair. Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é parar de levar tudo para o lado pessoal. Essa é a primeira dica que eu tenho para vocês, para que vocês possam superar uma rejeição. Pare de levar tudo para o lado pessoal. Pare de achar que o problema foi você, que o problema está com você, que o problema foi ocasionado por você, tá bom? Você pode até me dizer, mas Manu, eu posso ter feito alguma coisa de errado. É verdade, você pode ter feito realmente alguma coisa de errado, né? Mas o que cabe a você? Você sofreu uma rejeição. Pode ter sido tanto pro lado pessoal quanto pro lado profissional. Isso serve nos dois casos. Você sofreu uma rejeição. Então você vai procurar primeiro saber se você fez alguma coisa de errado, se tá faltando algo, né? Se você não supre as expectativas do outro, se tá faltando algo em você, né? Mas de uma forma tipo meio budista, né? Como os budistas fazem. Você vai procurar saber, mas com um olhar de fora, de alguém que está de fora, não se envolvendo muito com aquilo, né? Você procura saber para simplesmente, ok, eu acho que eu não fiz nada de errado, então vou procurar saber só para tirar, porque às vezes a gente faz alguma coisa, machuca o outro e nem fica sabendo, né? Então, vamos tirar limpo. Não, a pessoa não respondeu, ou a pessoa disse que não, né? Então eu vou entender que o problema não tá comigo. A pessoa pode dizer, sim, o problema foi você fez isso, ou o seu jeito é desse jeito, dessa forma, e pra mim não é legal, não é legal eu me relacionar com você. Então, massa, se você sabe que o problema é você, né? Se você criou o problema, você vai procurar a melhor forma de resolver, né? Você vai procurar resolver aquele problema. Mas se por outro lado, a pessoa não te deu feedback, primeiro, ela não está demonstrando interesse nenhum, né? Então, o problema não é contigo. Tenha certeza disso, o problema não é você. Se a pessoa chegou e disse, não tem nenhum problema, o problema não foi você, né? Eu não tenho problema com você, você não fez nada de errado. Então, o problema é dela, né?
você não supre as necessidades dela daquele momento, ou você não é a pessoa que ela acha ideal para estar na vida dela, né? Ou até mesmo no emprego. Isso serve também para o emprego. Eu, por exemplo, eu vou lá, faço uma entrevista de emprego, né? E eu não sou aceito naquela, eu não ganho aquela vaga, né? Eu não sou aceito naquela empresa. Então, o que acontece? Eu procuro saber. Eu tenho as competências, né, necessárias para trabalhar nessa empresa. Olha, não, você não tem as competências necessárias para trabalhar nessa empresa. Sei lá, tá faltando um curso de línguas, tá faltando uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Você vendo o que falta em você, que está ao seu alcance, você pode corrigir, pode melhorar, até para fazer com que aquilo, né, aquela situação, aquela falta de competência, não lhe prejudique mais no futuro. Mas se por algum acaso não, simplesmente a questão é que você não pode mudar, né? Você não tem as competências necessárias para trabalhar nessa empresa, mas é por algo inerente a você. Não é algo que você possa fazer, que você possa mudar, né? Por exemplo, a empresa quer uma pessoa de determinada idade para trabalhar naquele cargo, e eu não tenho aquela idade. Então, cabe a mim, né? Não é algo que eu posso fazer que possa modificar. Então, aquela rejeição não é culpa minha, né? Não tá intrinsecamente ligada a mim, né? Não fui eu que fiz nada ou deixei de fazer algo para poder ter sofrido a rejeição. Então, é muito importante a gente parar de internalizar tudo, né? A gente só internaliza quando a pessoa diz: o problema foi você cometeu um erro, você não fez isso ou você fez aquilo. Aí sim você internaliza, toma pra si, procura uma solução pra resolver o problema, tá bom? Eu não tô dizendo que agir assim é fácil, principalmente se você é como eu sempre fui, né? Se você é como eu sempre fui, eu sempre internalizei tudo. Eu sempre tomei pra mim, eu sempre achei que eu podia fazer algo pra melhorar, né? E hoje em dia eu não sou mais assim, tá? Deixando bem claro. Não quer dizer que eu esteja imune 100% às rejeições, mas 75% eu tô. Vamos falar por aí. Em 75% eu tô imune, né? A alguma rejeição. E eu sei que superar, e eu acho que se você não sabe, você precisa saber que superar rejeições, superar o desprezo exige esforço, né? A gente tem que fazer sim, como budista, tem que perguntar se cometeu erro, né? Mas de uma forma mais, tipo, de fora, sem se envolver tanto, só se envolver quando a gente perceber que o erro realmente foi nosso, né? E tem que parar pra pensar também que a pessoa, ela, às vezes, não sabe que tá machucando o outro, né? Por exemplo, a gente sabe, a gente até conhece pais que têm mais de um filho, né? 2 filhos, por exemplo, e que nitidamente preferem a um filho do que a outro filho, não é verdade? Isso não quer dizer que esses pais não amem os 2 filhos, né? Isso não quer dizer que o pai não ame os 2 filhos, ou a mãe não ame os 2 filhos, não quer dizer isso. Ele simplesmente tem uma preferência de um filho em relação ao outro, ok? Ok. E eles não têm consciência de que aquela rejeição, né? Quando eles preferem o filho, logicamente eles estão rejeitando o outro filho. No ato de preferir algo, você rejeita alguma coisa, né? Então, se eu prefiro naquele momento um hambúrguer, eu tô rejeitando pizza, batata frita. Tá, se você me acompanha aqui nesse canal há algum tempo, sabe que eu adoro usar referência de comida, porque eu tenho uma mentalidade de gorda, né?
que a gente tenta mudar todos os dias da nossa vida, mas é meio complicado. Pois bem, então, quando eu prefiro um hambúrguer, eu tô rejeitando naquele momento a batata frita, a salada, o milkshake, sei lá, o amendoim, não é verdade? Então isso acontece também quando a gente prefere um filho ou prefere alguém a outra pessoa, né? A gente tá rejeitando aquela outra pessoa. Mas às vezes, né, essas pessoas, quando elas preferem alguém, rejeitam a outra pessoa, né? Ou simplesmente rejeitam uma pessoa, a gente precisa entender que elas, às vezes, elas só estão querendo ser felizes, né? Elas só estão trazendo para dentro do coração delas as pessoas que elas entendem que precisam ocupar aquele espaço dentro do coração delas, né? E por algum motivo que a gente nunca vai saber muitas vezes, a gente vai ficar de fora. E eu sei, até porque eu também já vivi isso, né? Dói saber que quem a gente ama, que quem a gente admira, né, entende que a gente não deve ter um espaço dentro do coração dela, dentro da vida dela, né? É muito difícil a gente internalizar, né, o desprezo que a gente recebe, a rejeição que a gente recebe da forma certa, né? Mas é por ser difícil mesmo que a gente tá aqui falando sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Daqui a 2 semanas a gente volta a tratar sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, na verdade, 2 ótimas semanas pela frente, né? Obrigada por esses minutinhos que vocês me deram do dia de vocês. Paz e bem, até daqui a 2 semanas. Tchau!